Esse talvez seja o último review que eu faça da Naná antes de anunciar ela à venda. E isso deixa esse vídeo meio estranho, porque eu vou tentar explicar por que essa BMW E36 328i é um dos carros mais legais que eu já tive, e ao mesmo tempo, por que talvez eu precise me livrar dela. Porque a Naná é exatamente isso, um carro maravilhoso, bonito, divertido, que chama atenção e que de vez em quando parece estar tentando arruinar minha vida, como se ela tivesse um temperamento sádico. Então hoje eu vou fazer um review completo dessa BMW 328i 1998. E eu diria mais, o review mais completo da internet sobre esse carro. Motor, câmbio, consumo, suspensão, freios, interior, problemas crônicos e principalmente se ainda faz sentido comprar uma E36 hoje em dia. Se você assistiu até o final, deixa nos comentários se esse foi mesmo o review mais completo que você já viu. Mas antes eu preciso explicar uma coisa. A Naná não é só uma BMW velha. Ela é a pior decisão financeira que eu já tomei. E talvez uma das melhores histórias que já vivi com um carro velho. Eu comprei a Naná em agosto de 2022. Paguei R$25 mil nela, ou aproximadamente 65% da tabela FIPE da época. De lá pra cá, rodei mais ou menos 6 mil quilômetros. Hoje, ela está com 186 mil quilômetros. Ou seja, em típico estilo de BMW velha, é um carro que eu andei pouco e gastei muito. Ela era automática. Depois eu fiz o swap para câmbio manual. Só que tem um detalhe importante. Quando ela era automática, o resto do carro funcionava melhor. E isso é uma coisa muito comum em projeto. Você resolve um problema grande, fica todo feliz, e o carro interpreta aquilo como autorização para criar 3 problemas novos. É tipo aquele anime que existe desde que você é criança e que não acaba nunca. Só que em vez de feeder, você tem vazamento de óleo. E a Naná passou por várias temporadas. 1 ano de uso, 1 ano encostada, alguns meses de uso, mais 1 ano encostada, e agora, depois de alguns meses usando de novo, ela começou a desenvolver problemas novos. Porque carro velho não envelhece em linha reta, ele envelhece em capítulos. E cada capítulo custa dinheiro. Mesmo assim, ela continua sendo meu xodozinho. E eu só estou pensando em vender porque eu acho que a preciosa, minha outra E36, talvez me dê menos dor de cabeça. E essa frase por si só já mostra que eu não aprendi absolutamente nada. Vamos começar pela pergunta mais simples. Por que as pessoas compraram a BMW E36? Na verdade, porque qualquer pessoa compra uma BMW em qualquer momento da história. Por status. Pode romantizar o quanto quiser. Pode falar de engenharia alemã, pode falar de comportamento dinâmico, de 6 cilindros, tudo isso é verdade. Mas no fundo, a pessoa compra uma BMW porque quer sentir que subiu algum degrau no jogo da vida. Até eu, comprando essa bagaça velha, achava que isso aumentaria o meu status. Eu achava que as pessoas iam olhar diferente para mim, que a vida fosse melhorar de alguma forma, e que algumas portas iam se abrir. E sim, as portas abriram, principalmente as de oficina. E pelo que eu consegui descobrir, o primeiro dono da Naná era um advogado de Presidente Prudente, e você sabe como esse mundo funciona. A pessoa média tende a confiar mais no trabalho de um profissional liberal que dirige uma BMW do que um profissional que anda de carro popular. A minha opinião sobre isso? Bom, eu acho que é superficial demais, mas é a realidade. E a realidade não liga muito para a opinião. Só que isso traz uma consequência interessante. Considerando o perfil típico dos donos desses carros, quase toda BMW velha já foi judiada em algum momento. Acelerada forte com motor frio, manutenção preventiva atrasada, peça paralela duvidosa, gambiarra criativa e aquela lógica completamente errada de quem acha que está no topo do mundo só porque dirige um carro um pouco mais desejável do que um popular.
Então a pergunta real é: a BMW E36, como conjunto mecânico, aguenta essas porradas? Ou ela só parece resistente até a conta chegar de verdade? A BMW 328i vem equipada com o motor M52 B28, 6 cilindros em linha, 2.8, bloco de ferro fundido, cabeçote de alumínio, comando duplo, também conhecido como Dual Overhead Camshaft System, e corrente de comando. Ou seja, é um conjunto bem robusto. E quando bem cuidado, esse motor passa fácil dos 500 mil quilômetros. Só que aqui tem a palavra-chave: bem cuidado. E é aqui que a história começa a ficar brasileira. A principal diferença entre carro alemão e carro japonês, na minha opinião, é a mentalidade do engenheiro. O engenheiro japonês parece projetar o carro já sabendo que o dono vai atrasar a manutenção, usar a peça mais barata, colocar óleo errado e ainda reclamar da marca depois. Então ele projeta tudo para ser um pouco mais resistente do que o necessário. Já o engenheiro alemão parte do pressuposto de que o consumidor final será disciplinado, sistemático e obediente ao manual. Basicamente, ele acha que todo dono de BMW é certinho igual a um alemão, o que no Brasil é uma estimativa muito otimista. E isso explica muito da má fama dos usados dessa marca. Não é que eles sejam máquinas ruins, é que eles não perdoam negligência, e quando eles cobram em euro. Em resumo, motor BMW é bastante confiável, dura bastante, aguenta muita paulada, desde que a manutenção preventiva esteja em dia. E o problema é que no Brasil quase nunca está. Só que aguentar a paulada é uma coisa. A pergunta que fica é: o que esse conjunto entrega de verdade? Então vamos falar de desempenho. Esse motor dos anos 90 entrega 193 cavalos a 5.300 RPM e 28,6 kgfm de torque a 3.950 RPM. Em potência, é praticamente a mesma coisa que um Civic Si 2008. O Civic tem 192 cavalos, só que o torque da BMW é muito maior e vem muito mais cedo. O Civic entrega 19,2 kgfm a 6.100 RPM. Já a E36 entrega 28,6 kgfm a 3.950 RPM. Em termos bem simplistas, comparado ao Civic, a BMW E36 te joga no banco com quase o dobro de força e logo depois de você pisar fundo. Ou seja, não tem muito delay e não é pouca coisa. E tentando ser bem mais simples ainda, no Honda você precisa chamar o motor para uma briga. Já na BMW, ele já chega com uma voadora no peito. E o motivo é simples. O Civic usa a tecnologia VTEC, que altera a altura da abertura de válvulas. A BMW usa a tecnologia Vanos, que altera o tempo de abertura das válvulas. No caso da BMW 328i E36, é Single Vanos, só no comando de admissão. Na prática, isso ajuda o motor a ter torque bom em baixa e média rotação, sem matar a potência em alta. Mas também tem outro fator. O M52 é 6 cilindros, e 6 cilindros muda tudo. O motor gira liso, tem força, tem som, tem presença, e é aquele tipo de motor que faz você entender por que tanta gente aceita sofrer com BMW velha. E isso é perigoso, porque depois que você entende, fica difícil de voltar ao normal. Mesmo que estatisticamente falando, um Civic quase sempre esteja andando, enquanto uma E36 está numa pausa estratégica, enquanto o dono junta uma grana para levantar o carro. Quando a gente fala de performance de motor, basicamente estamos falando de respiração. Motor é uma bomba de ar gigante. Ele puxa ar, mistura com combustível, queima e transforma isso em movimento. Quanto melhor ele respira, melhor ele entrega a potência. E é por isso que o comando variável funciona. Em baixa rotação, o motor não precisa tanto de ar. Então o sistema ajusta o tempo de abertura das válvulas para melhorar o consumo e a resposta. Em alta rotação, ele precisa respirar mais. Aí o comando muda o comportamento para deixar entrar mais mistura e gerar mais potência. Só que a BMW não pensou só na admissão.
ela também pensou no escapamento. E na E36 existe um detalhe muito interessante: a borboleta no abafador original. Se você olhar dentro do abafador original da E36, vai ver que uma das saídas fica tampada. Essa é a borboleta do abafador. Ela é acionada pelo vácuo do coletor de admissão. Em baixa rotação ela fica fechada. Em alta, ela abre. Na prática, isso muda o fluxo dos gases de escape. Em baixa, ajuda a manter a velocidade do fluxo. Em alta, libera mais vazão. É como tampar a ponta de uma mangueira com o dedo para a água sair mais forte. Só que quando você abre muito a torneira, não faz sentido continuar restringindo a saída. No motor é mais ou menos a mesma lógica. Em alta rotação, a borboleta abre e deixa os 6 cilindros se expirar com mais liberdade. É um detalhe pequeno, mas é exatamente nesses detalhes que a BMW dos anos 90 brilhava. O problema? Raramente você vai encontrar uma E36 hoje com esse sistema original. Muita gente deleta essa borboleta para melhorar o ronco. A Naná mesmo não tem, e eu já comprei ela assim. Hoje a Naná tem um câmbio Getrag 220 manual de 5 marchas. Volante bimassa usado de 238 mm, provavelmente retirados de uma BMW E36 4 cilindros, e embreagem remanufaturada. Sim, remanufaturada. A economia que sorri hoje é a dor de cabeça que acena amanhã. Com esse swap, ou mesmo que fosse qualquer outro câmbio manual, a consequência é um ganho em aceleração e uma perda em velocidade máxima. O diferencial da 328i automática, no caso da Naná, é de 3.07. É um tanto curto e funcionava muito bem com o câmbio automático. Só que com o câmbio manual ele fica curto demais. Pelo menos para o meu gosto. Então, para acelerar, o carro acelera mais rápido. Só que em velocidade de cruzeiro, na rodovia, o motor fica gritão. O que, somado ao delete de catalisador, deixa a cabine um tanto barulhenta. Você até gosta no começo, se sente dentro de um esportivo, mas depois de algumas horas você começa a se odiar. Para resolver isso, o ideal seria um diferencial de 328i manual de fábrica, de preferência um que já seja do tipo blocante, de deslize limitado, Limited Slip Differential, ou um câmbio manual de 6 marchas. Mas do jeito que está hoje, está boa para dirigir no uso que eu tenho dela, que é basicamente andar dentro da cidade para ir no mercado e buscar pastel na feira cedinho. Só que falando em câmbio, muita gente fala mal do câmbio Getrag quando compara com o ZF manual. Mas na prática, se você não pretende turbinar o carro, nem aumentar muito a potência, nem usar o carro para competições, o Getrag dá conta, tranquilamente. É um câmbio com boa durabilidade, só que ele tem a mesma idade do carro. E isso importa mais do que o nome gravado na carcaça. Getrag ou ZF, manual automático, no fim o que pesa mais é o estado de conservação. No caso da Naná, a primeira e a terceira marcha às vezes enroscam. É meio raro, mas acontece. E eu ainda não sei se o problema é o câmbio ou se é só o trambulador. Mas nada que impeça o uso, pelo menos por enquanto. E essa frase é muito perigosa em BMW velha. Pelo menos por enquanto, normalmente significa: eu ainda não descobri o quanto isso vai custar. Em aceleração, o conjunto é muito bom. A Naná anda bem. Não é um foguete, mas é um sedã dos anos 90 com 6 cilindros, tração traseira e câmbio manual. Ou seja, ela entrega uma experiência que muito carro moderno tenta simular com modo esporte, som artificial e tela colorida. E para testar, eu fiz o mesmo teste que fiz no vídeo do carro da Lívia. Teste de 0 a 100 e retomada de 80 a 120. Os dois em subida, para não facilitar muito para o carro, e sempre respeitando as regras de trânsito. Aqui entram os testes.
forte, mano. E sim, eu concordo com você. Apesar de ser numa subida, esses números parecem bem menores do que os que aparecem na ficha técnica. E aqui, eu acho que o problema tem natureza dupla. A idade fez com que esses carros perdessem alguns cavalinhos de potência, e o piloto de teste não é dos melhores. Mas mesmo assim, ela diverte. E às vezes diverte até demais. Só que toda essa parte técnica de drivetrain, por mais legal que seja, tem um lado negativo. Porque o desempenho é bom, até você lembrar que ele precisa ser mantido com o seu bolso. Nos meus testes recentes, a Naná fez 11,6 km por litro na rodovia e 6,8 km por litro na cidade. Sinceramente, é muito razoável, principalmente considerando que estamos falando de um motor 2.8. Em teoria, um motor 2.8 deveria gastar quase o dobro do que um 1.4 econômico, mas não é isso que acontece. E esse consumo bom tem muito a ver com a injeção eletrônica da BMW. Apesar de ser um carro dos anos 90, ela já tem uma injeção bem competente. Sensor de fluxo de ar na admissão, 2 sondas lambda no escapamento, leitura de mistura, correção em tempo real, é praticamente uma injeção moderna. Pelo menos quando está funcionando. E em BMW velha, isso é quase sempre um asterístico obrigatório, desde que esteja funcionando. No caso da Naná, a parte elétrica e eletrônica até que se mostrou bem parruda. Ela teve alguns poucos problemas. Só o sensor de rotação de virabrequim, mais nada. Fora isso, muita coisa funciona surpreendentemente bem. O problema é que a E36 não sofre só com a idade, ela sofre com o Brasil. E o Brasil, em termos de asfalto, parece um teste de resistência feito por alguém que odeia suspensão. A suspensão da E36 é excelente. Muita gente considera uma das melhores que a BMW já fez. Alguns dizem que é melhor do que a da E30 e melhor também do que a da E46. A E36 é frequentemente tratada como um dos carros com o melhor comportamento dinâmico da história da BMW. E dá para entender. Entre eixos longos de 2,7 metros, tração traseira, suspensão independente na frente e atrás, perfeitamente balanceado com 50% do peso nas rodas da frente e 50% nas rodas de trás, e até a bateria fica no porta-malas por causa disso. Uma direção hidráulica que não filtra o asfalto igual uma direção elétrica moderna, e aquela sensação de que o carro está firme e sempre vai fazer exatamente aquilo que você quer que ele faça. Tudo isso faz a E36 ser um carro muito plantado e muito divertido de dirigir. Ou pelo menos, na teoria é assim. Porque na prática, com a Naná, eu não sei exatamente como seria uma E36 original. Porque apesar dela ter amortecedores originais, as molas são esportivas e de procedência incerta. Então ela é um pouco mais baixa do que o normal. E para não raspar o pneu no para-barro, ela tem uma cambagem negativa leve, principalmente nas rodas de trás. Isso deixa o carro muito estável em curva. Ela não é molenga, não fica tombando. Você entra na curva com confiança. Só que existe um preço, né? Sempre existe. Por ela ser mais baixa, ela raspa em lombadas. Ela sofre com garagem íngreme. E ela simplesmente não consegue entrar em alguns lugares. Na prática, ela tem o direito de ir e vir, mas não consegue exercer plenamente. Na época que eu fazia BlaBlaCar com ela, quando o carro ia cheio, com 3 passageiros e bagagem, às vezes a roda traseira raspava no paralama, quando a gente passava por uma ondulação de pista, e dava para ouvir dentro do carro. Era raro, mas acontecia. E quando acontecia, você lembrava que conforto e estética estão sempre numa guerra sem fim. Outro ponto. A cambagem negativa come os pneus de forma irregular. Basicamente, o lado de dentro sempre desgasta mais do que o lado de fora. Dependendo do pneu, dá até para virar eles na borracharia e aproveitar o outro lado. Mas não deixa de ser uma pequena contabilidade da tristeza. Como ponto positivo, em termos de perder o controle, isso nunca aconteceu. Toda vez que eu girei esse carro, foi porque eu realmente quis. Ou pelo menos, porque eu achava que queria, 2 segundos antes de não conseguir segurar o carro de lado.
Para ajudar você a manter o controle, algumas E36 vieram com Automatic Stability Control, ou, na sua forma abreviada, ASC. O controle de tração da BMW é um sistema interessante. Ele usa uma borboleta secundária antes da borboleta do acelerador. Quando detecta a patinação, o atuador fecha essa borboleta, o motor perde força e o carro para de escorregar. É um sistema antigo, mecânico, meio bruto, mas funciona. Só que quando eu comprei a Naná, o ASC não funcionava. E mesmo assim, ela sempre foi muito estável na estrada. O ASC nunca, mas nunca fez falta durante uma viagem. E a Naná sempre foi bem plantada e confiável. Ou pelo menos isso era verdade até alguns anos atrás, porque de um tempo pra cá a Naná desenvolveu uma folga na direção, ou alguma coisa parecida com isso. As rodas dianteiras têm um jogo horizontal, e na estrada isso faz com que o volante deixe de ser um instrumento de direção preciso e se transforme aos poucos em uma sugestão sobre para onde ir. E isso muda completamente a experiência, porque a E36 em dia é um carro fenomenal. Você sente tudo. Tudo é mecânico, tudo é analógico, tudo responde. Mas é uma E36 velha, com folga, bucha cansada, direção suspeita e peça antiga, vira outra coisa. Continua legal, mas agora tem suspense. E suspense é ótimo em filme, não em rodovia. A BMW 328i E36 tem freios a disco nas 4 rodas. Freia bem, atende perfeitamente ao uso real no dia a dia. Só que freio em carro dessa idade precisa estar revisado por completo. Não é só pastilha, é disco, fluido, cilindro, flexível, pinça, freio de mão, tudo. Porque quando o carro tem quase 30 anos, nenhum sistema merece confiança automática. No Brasil, eu acredito que quase todas as E36 têm ABS. A Naná tem, e funciona. Se a sua E36 tiver problema de ABS, não saia condenando o sensor de roda logo de cara. Às vezes é o fusível, às vezes é o módulo sem alimentação, às vezes é só um detalhe besta. E detalhe besta em BMW velha tem uma habilidade incrível: parecer defeito caro. Esse carro, quando novo, até tinha sensores de pastilha de freio. Assim o próprio carro avisava você se estava na hora de trocar ou não. E você não precisaria se humilhar em posições comprometedoras para tentar descobrir isso do jeito difícil. O problema é que hoje em dia, esse sensor quase sempre já se desintegrou. E a solução mais simples para isso é arrancar fora e emendar os fios. Isso resolve a luz de pastilha acesa no painel. E sinceramente, não impede você de colocar um sensor novo no futuro, caso você queira muito essa experiência, né? E falando em soluções caseiras, agora a gente entra em um ponto muito, mas muito chato de BMW E36. Freio de mão. O freio de mão da E36 é parecido com o freio de mão de qualquer outro carro. A diferença é que ela tem disco nas 4 rodas, inclusive as traseiras. Então o freio normal é a disco, mas dentro do disco existe um freio de tambor, usado só pelo freio de mão. É um sistema mecânico, cabo de aço, sapatas e regulagem. Ou seja, simples o suficiente para parecer fácil e chato o suficiente para você adiar por anos. No caso da Naná, o freio de mão só funciona de um lado. Um dos cabos estava rompido e totalmente desconectado da sapata traseira. Eu arranquei o cabo e até hoje eu convivo com um freio de mão unilateral. É quase aquele fone de ouvido que você usava na escola e que depois de você derrubar ele dentro do seu cafezinho começou a funcionar só de um lado. Só que menos irritante. A questão é que nem seria muito caro de consertar isso, nem impossível, mas é aquele tipo de serviço que fica na categoria de um dia eu faço. E todo dono de carro velho sabe muito bem o que isso significa. Provavelmente nunca. A E36 328i Sedan pesa 1.355 kg, pelo menos na ficha técnica. Depois do swap manual, a Naná deve ter perdido alguns quilinhos. Em dimensões, ela é um sedã médio. Tem quase 4,5 metros de comprimento, quase 1,7 metros de largura e quase 1,40 metros de altura. Ou seja, é baixa, bem baixa. Provavelmente mais baixa do que o adulto mais baixinho que você conhece. Comparando com uma série 3 moderna,
A diferença é absurda. A série 3 atual cresceu em tudo: comprimento, largura, altura, peso visual e presença. Os carros modernos engordaram, e até os esportivos estão mais rechonchudos, mais altos, mais seguros e cheios de tecnologia. Enquanto isso, a E36 tem aquela proporção antiga: capô longo, cabine recuada, traseira curta e linha baixa. Ela parece ter sido desenhada por alguém que gostava de carro, e não por um comitê preocupado em acomodar tela, sensor, airbag e norma de impacto. Falando em espaço, o porta-malas da E36 é bom. São 435 litros. E quando eu estava pesquisando isso, eu fiquei surpreso, porque é praticamente o volume do porta-malas da Nissan Livina, que tem 449 litros na ficha técnica, só que a Livina é uma minivan. Se você tirar o tampão, ela aceita até a mudança da sogra. Já na E36 você tem um bom porta-malas, mas continua sendo um sedã. A boca e o formato naturalmente limitam um pouco, só que no uso normal atende perfeitamente, até para você fazer as compras da semana, ao mesmo tempo em que você carrega o seu kit de ferramentas básico, caso aconteça alguma coisa no caminho. Para falar a verdade, eu só senti falta de espaço nesse carro quando eu fazia BlaBlaCar, mais especificamente no episódio 11 da saga do canal. Mas aí também é covardia, porque BlaBlaCar transforma qualquer carro em teste logístico. Agora vem a conclusão óbvia: se a E36 é um sedã médio, e boa parte do tamanho vai para o motor e porta-malas, não sobra muita coisa para o habitáculo. Na frente, o espaço é bom. Atrás, é decente, mas não é espaçoso. Além disso, como ela é tração traseira, existe um túnel bem alto atravessando o assoalho. Quem vai no meio, atrás, sofre. É como se o banco do meio fosse o banquinho do castigo. Tanto que quando eu fazia carona do BlaBlaCar, eu já desconsiderava totalmente esse banco e já limitava o número de passageiros para 3. Então, se você quer um carro para família grande, a E36 até serve, com jeitinho, mas não é a escolha mais racional. E se você está procurando racionalidade, provavelmente já deveria ter fechado esse vídeo há muito tempo. Quando a gente olha para a E36, eu acho que simplesmente não tem palavras boas o suficiente para descrever esse carro. Mas eu acho que eu preciso me contentar com duas: elegante e atemporal. Atemporal porque ela tem proporções muito certas. Nada parece exagerado ou desnecessário. É um desenho bem limpo. E as proporções simplesmente fazem sentido. A roda dianteira fica posicionada bem na frente do carro. Compara isso com o Santana, por exemplo. O capô é baixo, principalmente nessa parte da roda. Compara isso com o Nissan Sentra, por exemplo, ou com qualquer outro carro comum. A BMW consegue fazer esse capô baixo porque seus motores 6 cilindros são instalados e inclinados, quase deitados. Enquanto muitas marcas simplesmente colocam o motor em pé no cofre, do jeito mais lógico possível, a BMW inclinava o motor. E isso ajuda a manter a frente mais baixa. Visualmente, isso muda tudo. E a traseira é um desenho clássico de sedã 3 volumes: capô, cabine e porta-malas. É basicamente o carro que você desenhava quando era criança. A diferença é que dessa vez os adultos ficam impressionados de verdade. As linhas também fazem sentido. As linhas do capô nascem nos faróis. A linha lateral conecta a frente e a traseira. As maçanetas parecem estar exatamente no lugar certo dessa linha. Até o vidro traseiro abaixa inteiro e fica rente à porta. Isso é uma coisa pequena, mas muda a sensação de qualidade do conjunto. Nada parece fora do lugar. Tudo conversa entre si. E isso é uma coisa cada vez mais rara no mundo automotivo. Outro ponto legal da E36 é que a maior parte da lataria é a mesma nas versões comuns e na M3. O que muda é basicamente o para-choque dianteiro, o para-choque traseiro, frisos laterais, saias laterais e retrovisores. Ou seja, com poucas peças, uma E36 comum ganha aparência de M3. Na E30 e na E46 e em quase todos os outros modelos da marca,
As versões M têm painéis de lataria bem diferentes. Na E36, a transformação estética é mais simples, então qualquer E36, 316, 318, 320, 323, 325, 328 tem o potencial de ficar visualmente parecida e na M3, com 5 peças. 6 se você quiser o aerofólio LTW, e é óbvio que você vai querer o aerofólio. A Naná, porém, é uma 328 europeia, com visual praticamente original. Até as rodas Aro 16 são originais, são BMW Style 30, e são relativamente raras em E36. O dono anterior reformou e pintou as rodas, mas o modelo é original do carro. E a prova disso está aqui. Esse step é o step original, só que sem a reforma e pintura. Muita gente se surpreende quando eu falo isso. Talvez você também tenha se surpreendido, mas se você já sabia, nesse caso, parabéns pelo hiperfoco. Bem-vindo ao clube, você não está sozinho. A E36 é um carro que chama atenção. Quando passa na rua, muita gente olha. Mas aqui vai um alerta importante. A atenção que você recebe é principalmente masculina. Não se iluda. BMW velha não vai transformar sua vida amorosa. Na prática, quem olha, faz comentário e tem algum tipo de reação é quase sempre homem, de todas as idades. Mas a atenção feminina, em geral, não. No máximo você vai receber só aquele olhar de julgamento típico de Karen, como se a existência desse carro barulhento e cheirando a óleo fosse um insulto ao meio ambiente. Não que não seja, né? Só que não é muito bonito ficar julgando os outros. Agora, uma coisa eu preciso reconhecer. A Naná tem algumas coisas que a minha outra E36 não tem. As duas são 328, as duas são alemãs, a Naná é 98 e a outra é 96. E a Naná tem mais perfumaria. Para começar, ela tem uma luz de pé que acende quando você abre as portas. Não sei nem se dá para desativar, e sinceramente nem quero. É um detalhe bobo, mas dá uma sensação boa. E é a única indicação que o carro dá que alguma das portas não está fechada direito. Então chega a ser um item de segurança em alguns cenários. A Naná também tem airbags laterais nas portas, e ela faz questão de te falar isso, pelo menos do lado do passageiro. Do lado do motorista, tudo que sobrou é uma mensagem subliminar. É luxo alemão, misturado com arqueologia. Atrás dos bancos dianteiros, ela tem aquelas redinhas porta-trego. Eu acho muito bonito. Quem vai atrás se sente passageiro de ônibus executivo, só que sem poltrona reclinável. E ela também tem a persiana no vidro traseiro, em formato de redinha. Não atrapalha a visibilidade, faz uma sombra legal, dá um charme e dá um conforto para quem vai atrás. Claro, nada que um insufilme não torne obsoleto, mas é um obsoleto elegante. O resto da Naná é basicamente uma E36 normal. Os cintos traseiros são meio diferentes, de um jeito ousado, e tem cinto para quem vai no meio. Eu só descobri isso esse ano, porque quando eu comprei esse carro, o cinto estava escondido embaixo do banco. Tem o apoio de braço traseiro embutido. Os bancos são de couro, são macios e se todo mundo se organizar, dá para viajar com conforto. Na frente, a posição de dirigir é muito boa. O banco tem ajuste de altura, ajuste para frente e para trás, inclinação do assento, altura do assento, inclinação do encosto e encosto de cabeça com altura ajustável. E até o volante tem regulagem de altura. O cinto também. Ou seja, você consegue se encaixar muito bem no carro, desde que tudo esteja funcionando. No caso da Naná, o encosto do banco do motorista está travado. O reparo provavelmente seria simples, mas esse banco tem tantos outros ajustes que mesmo assim, ainda dá para encontrar uma posição confortável. É o tipo de defeito que incomoda, mas não o suficiente para você resolver. E é aquele pior tipo, porque ele vira parte da personalidade do carro. E sim, o banco do passageiro tem os mesmos ajustes. E isso é uma coisa legal. Não é aquele carro que o motorista vive no luxo e o passageiro vive no castigo. E de fato, o passageiro não vive no castigo na BMW E36, porque você tem ar-condicionado digital Dual Zone e airbag do passageiro.
Mas, seguindo o estilo de design do interior, vamos voltar nossa atenção para o motorista. Aqui você encontra a direção hidráulica, teto solar com tampa de metal e não de vidro, e uma evidente falta de porta-copos. Isso é muito carro alemão dos anos 90. Você tem cinzeiro em todo canto, mas porta-copo? Não. Porque aparentemente o alemão médio daquela época poderia fumar dentro do carro, mas jamais beber água. Para ser justo, a E36 até tem porta-copo. Fica aqui. E como você pode ver, é um péssimo porta-copo. É quase uma armadilha para refrigerante. Principalmente porque, não raras vezes, a tampa do porta-luvas simplesmente desiste de tudo e vai parar no chão. Mas calma, porque se você for jovem, você ainda consegue colocar suas bebidas no porta-copos que fica escondido no encosto de braço dos bancos de trás. Tudo o que você precisa fazer é se contorcer um pouco para alcançar o seu copo e ficar segurando ele até a hora em que o trânsito parar, para conseguir guardar ele de novo. Agora vem a parte que todo mundo quer saber. Quais são os problemas crônicos da E36? Porque vontade de ter uma, muita gente tem. A dúvida real é, quanto essa brincadeira pode custar? E aqui não tem milagre. Quando falamos de carro velho, tudo depende do estado de conservação. Não adianta decorar a lista de problema crônico e ignorar o carro real na sua frente. Mesmo assim, alguns pontos merecem atenção. O primeiro é o sistema de arrefecimento. Radiador, reservatório, mangueiras, bomba d'água, válvula termostática, tampa, abraçadeiras, tudo. A pergunta não é só, o radiador parece velho? A pergunta é, esse carro já ferveu? Porque comprar uma BMW velha com radiador velho já é ruim. Mas comprar uma BMW velha que já ferveu por causa de radiador velho é outra categoria de problema. Então, um radiador remendado, soldado, empenado, com gambiarra é sinal de alerta. Pode indicar que o motor já ferveu. E pode indicar que o carro já teve retífica de cabeçote. E pode indicar algo ainda pior. O dono economizou justamente no sistema que causou esse problema. Então, essa é a essência da manutenção ruim. Resolver a consequência e manter a causa. Retífica e arrefecimento. O sistema de arrefecimento da E36 precisa estar em dia. Não é luxo, é sobrevivência. Porque se esse motor superaquecer, a conta pode ficar pesada. Uma retífica de cabeçote pode passar fácil dos 10 mil reais. Dependendo do estado, pode beirar os 20 mil. E em casos graves, passar disso. Isso se o motor tiver salvação. Porque às vezes, não tem. E aí você descobre que comprou uma BMW e ganhou um peso de papel 6 cilindros. Câmbio automático. Outro ponto importante. A Naná era automática. Ela tinha o câmbio automático ZF alemão. É um câmbio muito bom. Mas se der problema, prepare o psicológico. Baixar óleo, patinar, dar tranco, entrar em modo de emergência e não passar de 40 por hora. Tudo isso pode acontecer. E para resolver, normalmente sai caro. E o pior, não existe garantia que vai ficar perfeito. No caso da Naná, ela despejou todo o óleo do câmbio no chão da garagem ao longo de um ano que eu decidi deixar ela encostada. E depois disso, o risco de não ficar bom era tão grande que eu já preferi fazer o swap manual direto. Foi racional? Talvez. Foi barato? Não. Foi simples? Também não. Mas pelo menos agora eu tenho tempo para me preocupar com os outros problemas dela. A verdade é que peça de E36 não é impossível. É mais caro que peça de carro popular, obviamente, mas não é sempre absurdo. O problema é outro. Quase nunca você troca só uma peça. Você vai mexer em uma coisa e a outra quebra. Você desmonta um plástico e ele se desfaz. Você troca uma mangueira e descobre mais duas que estão ruins. Você abre um sistema e percebe que ele estava funcionando nas últimas. Só na base de um acordo verbal com outro sistema, porque eles tinham combinado de quebrar tudo ao mesmo tempo. E essa parte de quebrar tudo ao mesmo tempo é muito verdade. Se você acompanhou a saga, a lição que eu espero que tenha sido gravado por vocês é que pelo menos a Naná tem o temperamento de quebrar mesmo.
quebra andando, quebra parada, quebra por usar demais, por usar de menos, quebra por estar velha, e quebra até porque a peça nova de algum jeito forçou demais as outras peças velhas. Então, o que pesa na E36 não é só o preço unitário, é a quantidade de peças que precisam ser trocadas e a sua disponibilidade no mercado. Algumas você acha fácil, outras você espera, outras você importa, outras você procura em grupos de ferro velho na internet e outras você nem sabia que existiam até quebrar. Esse é o custo real de uma BMW velha. Não é só dinheiro, é tempo, paciência, ferramenta e uma tolerância acima da média para frustração mecânica. A E36 veio em várias carrocerias: sedã, coupé, compact, perua e com várias motorizações. E aqui eu vou simplificar e falar só das 6 cilindros, senão eu fico até amanhã nesse vídeo. Até 95 você tinha 320 com motor M50 2.0, 325 com motor M50 2.5 e M3 com motor S50 3.0. E a partir de 1996 veio o facelift, grade dianteira mais arredondada e mudança de motorização. Aí você passa a ter 320 com motor M52 2.0, 323 com M52 2.5, 328 com motor M52 2.8 e M3 com motor S52 3.0 e posteriormente 3.2. Também houve mudança na eletrônica. Em termos gerais, saiu uma lógica mais próxima de OBD1 e começou uma transição para OBD2, mas ainda com conector proprietário da BMW e protocolos próprios. Pelo menos essa é a impressão de um leigo que demorou 4 anos para achar um scanner compatível com essa birosca. Só que depois desse despejo de dados e informações, você deve estar se perguntando qual E36 comprar. E para essa pergunta, minha resposta é simples: a que você quiser, desde que o preço faça sentido com o estado do carro. No meu caso, a minha preferência é que idade e versão importam. Eu prefiro modelos pós-facelift e mais completos. Mas BMW 4 cilindros também é BMW. Não tem a mesma força das 6 cilindros, mas o grosso da experiência da E36 está no chassi, na posição de dirigir, na tração traseira e na suspensão. Então, nessa questão de versão e motorização é uma questão de preferência. Para mim, o fato do motor M52 pós-96 ser um motor mais fácil de lidar com o scanner é para mim uma vantagem do ponto de vista de manutenção. Mas eu acredito piamente que cada entusiasta precisa decidir qual é a opção que faz mais sentido para ele. E nesse ponto de comparativo de versões, eu só faço uma ressalva: a E36 Compact não usa o mesmo eixo traseiro das outras E36. Ela usa uma configuração derivada da E30. No uso normal, isso não vai mudar muita coisa. Em pista, também pode funcionar muito bem. Mas é bom saber que você não está levando a pura experiência de E36 para casa e que essa diferença vai ser importante na hora de comprar a peça. Na minha opinião, BMW E36 hoje só faz sentido em 2 situações. Primeira, para alguém que sempre sonhou em ter uma desde criança. E segunda, para alguém que quer montar um carro de pista, principalmente para drift. E mesmo nesses 2 casos, não faz tanto sentido assim. Porque criança não sonha exatamente com BMW velha. Criança sonha com um carro legal. Começa a pesquisar quais opções existem no Brasil e, sendo realista, acaba gostando de BMW velha só porque BMW velha é a porta de entrada mais acessível para esse mundo de carro legal, pelo menos aqui no Brasil. E para drift, a E36 é uma boa base. Tração traseira, bom equilíbrio, peça de preparação, chassi conhecido. Mas para moer uma E36 na pista, você precisa de dinheiro. Muito dinheiro. Porque drift não consome só pneu. É um esporte que consome o carro inteiro. E a E36 não é exatamente um Uno de tração traseira. E existe também um custo oculto que quase ninguém fala. Um mecânico normal, bem da cabeça, muitas vezes não quer mexer. Ou mexe cobrando caro, ou mexe sem conhecer. E as 3 opções podem dar muito errado.
Então, na prática, uma E36 obriga você a aprender um pouco de mecânica. Comprar ferramenta, pesquisar, errar, consertar, quebrar, desistir, voltar e continuar. É um carro que exige compromisso. Não é só ter, é cuidar. E cuidar de E36 não é um hobby. É quase um relacionamento tóxico. E todas as dicas de relacionamento foram escritas por um gringo aleatório em um fórum obscuro da internet nos anos 2000. E preste muita atenção. Eu não estou dizendo isso para desencorajar ninguém. Muito menos para fazer julgamentos sobre quem acha que vai ser perfeito na inocência, né? Isso daqui é só um aviso honesto. De alguém que já sofreu bastante com esse tipo de carro. Se realmente é um carro que você quer ter, você precisa ter a consciência o suficiente para aceitar que essa escolha vai ter um custo e você precisa estar disposto a pagar ele, nem que seja parcelado e com suor e lágrimas. Então, se eu pudesse resumir o dono ideal de uma E36, seria assim: uma pessoa que sonhava com BMW velha quando criança, uma pessoa que já calculou quantos meses teria que trabalhar para comprar uma pessoa cujo algoritmo só mostra BMW velha, e gente dando risada daquela decisão financeira completamente errada. E uma pessoa que, mesmo sem entender muito de mecânica, esteja disposta a aprender aos poucos. Nem que seja para resolver o básico, e nem que seja de vez em quando. Se falta isso, a chance de frustração é alta, porque na primeira dor de cabeça você vai olhar para o carro, olhar para sua conta, olhar para a vida e pensar: por que eu não comprei um Corolla? E essa é uma pergunta muito difícil de responder, principalmente porque o Corolla provavelmente estaria funcionando. Mas eu digo isso pensando em mim também. Se eu não tivesse esses sintomas da síndrome de BMW velha, eu já teria vendido a Naná há muito tempo e contaria essa história como se ela fosse a pior decisão da minha vida. Mas como eu tenho esses sintomas, a conclusão fica muito mais complicada. Porque financeiramente, sim, foi provavelmente a pior decisão que eu já tomei. Mas como experiência, como história, como aprendizado e como carro, valeu a pena. E é isso que torna a Naná tão difícil de vender. Então essa é a Naná. Uma BMW E36 328i 1998. Um carro bonito, analógico, divertido, elegante, cheio de história, cheio de detalhe e cheio de coisa para resolver. Ela me deu algumas das melhores experiências que eu já tive com o carro, e também algumas das mais idiotas. Ela anda bem, chama atenção, tem um 6 cilindros maravilhoso, tem tração traseira, tem presença, mas também tem folga, barulho estranho, manutenção acumulada e tem aquela sensação constante de que alguma coisa nova sempre pode aparecer, a qualquer momento. E talvez por isso ela seja uma relíquia imperfeita, quase perfeita, porque ela é bonita demais para ser 100% problema e problemática demais para ser 100% sonho. E talvez seja exatamente por isso que esteja chegando a hora de passar esse problema para outra pessoa, com recibo assinado, sem garantia e com a consciência parcialmente limpa. Obrigado por assistir até o final. Eu sou Alex e esse é o Relíquias Imperfeitas. E você, arriscaria pagar quanto em uma relíquia dessa? Manda aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. E se inscreva no canal para mais reviews de Relíquias Imperfeitas.